E nós devemos ler a Bíblia, devemos estudar a Bíblia e devemos estar comparando a Bíblia, digamos assim, com as nossas vidas. Aqui é minha vida, aqui é a Bíblia. Eu estou vivendo de acordo com a Bíblia? Aquilo que Jesus pregou é o que eu tenho vivido? O que Jesus ensinou, eu tenho aprendido? Eu tenho praticado? E esse texto aqui traz muitos ensinos importantes. Eu acho muito interessante que um centurião romano, que um militar romano, que não era judeu, não era da linhagem judaica, não morava em Jerusalém, não praticava, digamos assim, os ritos judaicos, mas foi um homem que vivia de um modo que despertou a aprovação de Deus. A forma como Cornélio vivia, nós vemos, estava agradando a Deus. Existem filhos que vivem uma vida que dão orgulho aos pais. Tem pai que na hora que começa a falar do filho, chora, dizendo, meu filho, eu tenho muito orgulho dele. Enquanto tem outros filhos que têm vivido uma vida completamente louca, fazendo tudo errado. E o pai chora de tristeza ao perceber o filho vivendo uma vida tão rebelde. Vemos em Cornélio um filho que estava dando alegria a Deus. E quando nós olhamos aqui para a palavra, é interessante porque ele tem um contexto que não aproximava ele da fé. Ele era romano, era um militar romano, era um chefe ali dentro do militarismo, tinha uma função importante, mas esse contexto que ele vivia não foi forte o suficiente para impedi-lo de ter uma fé vívida. Talvez vocês vivam em um contexto hostil ao crescimento do evangelho em sua vida. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor ela é forte o suficiente. O Espírito Santo é forte o suficiente para fazer essa fé como um grão de mostarda se instalar e crescer no teu coração. E cresceu no coração dele. E a Bíblia diz no versículo 2 que toda a família dele acompanhava esse estilo de vida dele. Ele conseguia imprimir na vida dos filhos a fé que ele vivia. Toda a família, penso eu aqui, a esposa e os filhos estavam acompanhando esse ritmo. E nós precisamos de sabedoria da parte de Deus para ensinarmos os nossos filhos. Precisamos ser fiéis de verdade, porque os nossos filhos estão com a gente o tempo todo, pelo menos enquanto na nossa casa. Você pode usar máscaras na rua, mas em casa não dá para usar máscara. E nós precisamos de Deus, unção, sabedoria, para criarmos os nossos filhos no Evangelho, de maneira que quando eles cresçam, eles permaneçam fiéis a esses ensinos que receberam de nossa parte. Ele e toda a sua família eram religiosos, eram tementes a Deus. E nós vemos uma série de qualidades aqui atribuídas a Cornélio e a sua família. Uma religiosidade, eu não vejo apenas formal, mas era alguém que tinha práticas religiosas, alguém que tinha temor do Senhor. Repita assim comigo: Senhor Jesus, coloca no meu coração o temor do Senhor. Porque muitas pessoas simplesmente perderam esse temor. Perderam o temor ao falar do nome de Jesus, a falar das coisas do Senhor, ao estar na igreja. Se tiver que perder uma santa ceia para participar de uma festinha de criança, falta a santa ceia sem um pingo de remorso. 1 mês sem ceiar, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não ligam. Já perderam o temor do Senhor. Perderam a reverência
o desejo de obedecer ao Senhor, e o Senhor disse: façam isso em memória de mim, façam isso. Quando não o fazemos, nós estamos desobedecendo. Era uma família temerosa, dava muitas esmolas. Eu não sei se as esmolas que ele dava eram meio que semelhantes às esmolas que nós damos hoje. Quando fala assim esmola, a gente lembra alguém no semáforo pedindo esmola, a gente colocando algumas moedinhas ali. Naquela época não tinha carro, mas tinha gente pobre, tinha mendigo. Mas eu vejo aqui em Cornélio um homem com um coração generoso, disposto a ajudar os outros. E se ele dava uma esmola para as pessoas pobres, é certo que uma pessoa que não fosse tão pobre assim, mas que precisasse de uma ajuda, se ele pudesse ajudar, ele ajudaria. Eu consigo vislumbrar assim um coração que não era avarento, com a disposição para ajudar, e não eram poucas esmolas, a Bíblia fala, eram muitas esmolas, e o anjo fala lá na frente que tudo isso, inclusive as esmolas que ele dava, subiram como oferta a Deus. Deus considerou isso. Não que você deva fazer o bem, porque, vou fazer o bem porque Deus vai me abençoar. Vejo nele um coração disposto a ajudar, a dar, independente de receber algo em troca. Mas se nós temos muita convicção em dizer que se alguém faz o mal, vai colher o mal, devemos ter igual convicção e dizer, se alguém faz o bem, irá colher o bem. Se o irmão Paulo planta morango, é errado ele querer colher morango? Não. Se você faz o bem, é errado você esperar uma colheita boa em sua vida? Se você, quando oferta, quando dá um dízimo, às vezes com tanta dificuldade, mas assim o faz, planta uma semente tão boa, em um solo tão bom que é esse, é errado você esperar uma colheita boa? Definitivamente não. A generosidade, prestem atenção, a generosidade é uma marca na vida daquele que conhece a Jesus Cristo. Ele não se torna um mercenário que busca um toma lá da cá. Não é isso. Mas a generosidade é uma marca. Ele dava, e Deus tanto amou o mundo que ele reteve. Não. Deus tanto amou que ele deu. Quanto mais eu amo a Daiane, mais que eu fico querendo dar as coisas para ela, fazer coisas boas para ela. Mas quando você vai deixando de amar alguém, você fica tendo cada vez mais dificuldade em dar uma coisa para essa pessoa. Quando o marido já não está muito assim com a esposa, ele começa a reter, começa a segurar a mesma coisa a esposa. E ele, diz o versículo 2 no finalzinho, orava continuamente a Deus. Você tem encontrado algumas das características de Cornélio em sua vida? Ele orava a Deus. Nós devemos orar a Deus. Nós temos um culto de oração aqui na nossa igreja de mulheres, na quarta-feira, 8h30 da manhã. Nós temos um culto de oração de homens aqui na sexta-feira, 11 horas da noite. E, infelizmente, esse não é dos cultos mais frequentados. Precisamos orar a Deus na igreja? Sim, por que não? Nós vemos os discípulos indo ali a hora nona, no templo, orar, é necessário. Como é necessário também nós orarmos em nossa casa, entrarmos em nosso quarto, fecharmos a porta e orar em secreto ao nosso Pai que em secreto a tudo vê e nos recompensará. Cornélio orava a Deus, mas ele não apenas orava a Deus, ele orava a Deus continuamente. Não era uma coisa esporádica, não era um vislumbre que ele tinha excepcionalmente, era um hábito, era algo constante. Nós vemos Daniel com um hábito de oração também, e nós devemos tentar de alguma maneira trazermos a oração para o nosso dia a dia. Sugiro ao Alain, lá na chácara onde ele trabalha diariamente,
escolher um pé de manga e todo meio-dia, antes do almoço, ir lá para debaixo desse pé de manga e separar ali 5 minutos de oração, 7 minutos de oração. Ou você, dona de casa, separar um lugar na sua casa, um tapete em um canto, em um quarto mais quietinho, e ali dedicar um tempo em oração. Nós precisamos orar. Nessa oração da sexta-feira aqui à noite, tem várias pessoas que eu posso pedir para dirigir essa oração, mas eu faço questão de estar aqui, porque eu preciso orar. Nós precisamos orar. Cornélio fazia isso. E certamente ele não fazia isso porque o pastor o obrigava. Ele nem tinha pastor. Eu imagino que ele fizesse isso porque a mulher dele ou a mãe dele o obrigava. Não, algo de dentro dele. Ele sentia a necessidade de orar. Como esperar que alguém que não tem desejo de orar venha? Mas, queridos, oremos. Oremos a Deus para que Deus nos dê vontade de orar. Aprendamos a orar orando, mas eu tenho que fazer esse convite para nós orarmos ao Senhor. Agora, apesar de todas essas qualidades de Cornélio, ainda estava faltando alguma coisa. Algo ainda precisava ser colocado no lugar. Ele ainda não conhecia Jesus Cristo. Faltava Jesus Cristo na vida dele. Faltava uma revelação maior da pessoa de Jesus Cristo. Eu vejo Cornélio conhecendo a Deus, mas eu vejo também uma progressividade nisso. Não que ele não conhecesse a Deus, ele já conhecia. Mas eu vejo uma progressividade, uma revelação progressiva de Deus para Cornélio. Eu imagino que cada um aqui já conhece Deus em alguma medida. Mas existe algo no Senhor que você ainda não conhece, mas que você pode vir a conhecer. Você quer conhecer? Você quer conhecer o Senhor mais? Você quer conhecer o Senhor melhor? E então, Deus envia um anjo a Cornélio. E diz, alerta Cornélio, ó Cornélio, tudo bem, você é um cara legal, suas orações, esmolas subiram a Deus. Mas está faltando alguma coisa. Você vai ter que ir lá em Jope, na casa do Simão Curtidor, você vai encontrar o tal de Pedro lá, Simão Pedro, e ele vai te dar maiores esclarecimentos. E o que aconteceu, Cornélio teve essa visão. Eu poderia separar uma pregação aqui para falar só sobre visões e sonhos. Porque naquela ocasião aconteceu isso, e ainda hoje Deus dá visões, e ainda hoje Deus fala através de sonhos. Se eu fosse falar só desses dois tópicos aqui, eu ia gastar pelo menos mais uns 20 minutos aqui. Mas nem vou falar tanto a respeito disso. Mas ele teve esse vislumbre, um sobrenatural de Deus, dando uma instrução para Cornélio. Irmãos, eu tenho certeza que Deus fala com todos nós. E ele nos fala nos dando instruções de algo que nós devemos fazer, de algo que deve ser mudado em nossas vidas. Agora é muito importante que você ouça essa instrução, obedeça essa instrução, faça de acordo com a instrução que Deus deu. Certa vez, a minha mãe teve um sonho. No Nordeste tinha as lendas urbanas, ou lendas rurais, sei lá, que era no interior, de pessoas que achavam potes enterrados com muitas moedas de ouro dentro dos potes. E tinha as histórias de que alguém, as famosas botijas, já ouviu falar, irmão Cícero, das botijas de ouro? E aí, de que pessoa teve um sonho e foi lá e encontrou a botija onde tinha sonhado. Aí sabe o que aconteceu com minha mãe? Ela teve um sonho que tinha uma chácara, uma casa de alguém, uma fazenda de alguém, e tinha uma estaca, tal estaca, que lá no pé tinha uma botija de ouro. Não, mãe, não pode contar a história, deixa eu terminar aqui. Tem toda uma expectativa. Aí o que aconteceu? Minha mãe teve esse sonho, identificou tudo claramente. E sabe o que ela fez? Ela não foi lá ver se a botija estava lá.
Acredita nisso, irmão Paulo? E a minha mãe disse que pode ser que ela esteja lá até hoje. Só que esse sonho, assim, a gente não sabe se foi um sonho do alto, se foi um sonho de barriga cheia, se foi um sonho porque ela ficou pensando em alguma coisa e acordou de noite, sonhou que estava acordado, quando acordou estava dormindo. Então a gente não sabe, mas ela não obedeceu à instrução. Eu não estou dizendo que Deus vai dar uma instrução para você achar um pote de ouro, sei lá, enterrado ou no final do arco-íris. Mas eu tenho certeza que Deus tem dado instruções a cada um de nós em muitas áreas diferentes. E que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Então Cornélio rapidamente pega 2 criados dele e um soldado para acompanhar esses 2 servos para buscar a Pedro. E olha que detalhe sutil. Ele colocou para ajudar lá, para buscar o Pedro, 2 funcionários e um soldado piedoso. Deus deu uma instrução, tinha que trazer Pedro. Aí eu penso que Cornélio pensou, rapaz, é melhor eu enviar um soldado piedoso, porque se eu colocar um soldado muito valente aqui, muito ignorante, vai que ele caça briga lá com Pedro, e ele colocou uma pessoa piedosa para fazer as coisas corretamente. É ou não é, irmão Paulo? O irmão consegue perceber esse detalhe? Cornélio precisava de Pedro. Cornélio precisava de Pedro. Que Pedro lhe ministrasse a palavra. Cornélio precisava ouvir os ensinos de Pedro. Pedro traria esclarecimentos para Cornélio. Pedro guiaria Cornélio. Irmãos, nós precisamos de Pedro. Deus coloca alguns Pedros perto de você, ou às vezes até um pouco longe. Pessoas que recebem de Deus uma clareza, uma sabedoria, um discernimento espiritual. Pessoas que compartilham conosco as verdades da palavra e trazem esclarecimentos para as nossas vidas. Ainda nos dias de hoje, existem muitos Pedros. Tem um monte de picareta, eu tenho certeza disso, tem muitos picaretas. Mas tem muito Pedro, tem muita gente boa também, tem muito homem de Deus, tem muita mulher de Deus aí mundo afora, queridos, ao nosso redor. Mas às vezes a gente não quer buscar Pedro. Às vezes a gente não quer ouvir Pedro, porque nós já sabemos demais, nós já temos muito conhecimento, já fizemos um monte de curso de teologia, afinal de contas eu sou centurião romano, eu faço isso e aquilo outro, não vou buscar Pedro não, eu já sei o suficiente. E como tem sido difícil para a nossa sociedade, as pessoas assim ouvirem conselho, ouvirem recomendações, ouvirem um ensino, se submeterem a um discipulado, se submeterem ao pastor, a um pastor, a uma liderança. Eu estava conversando com um professor na academia, formado em educação física, com diversas especializações, professor há uns 20 anos, e eu perguntei, vem cá, professor, o que você acha? As pessoas hoje com internet e tudo, mas as pessoas não acham que já estão sabendo de tudo e nem pedem ajuda, né? Aí ele falou para mim mais ou menos o seguinte. Eu perguntei, quantas pessoas já vieram para te pedir ajuda? Professor, me ajuda a montar o treino, eu preciso que você me ajude, me oriente. E ele falou, olha, nunca ninguém me pediu ajuda. O pessoal vai lá, vê uns 2, 3, 4 vídeos, chega aqui, já quer fazer, não pede ajuda. Essa é a realidade em muitas áreas. Onde as pessoas julgam que já sabem o suficiente, não pedem ajuda, existe um professor perto de você, existe um Pedro perto de você, existem pessoas, pastores, líderes, familiares, às vezes a própria mãe, o próprio pai, a pessoa faz tudo e não pede uma opinião, não pede uma ajuda, enquanto que a Bíblia diz que na abundância de conselheiros tem sabedoria. Você precisa de um Pedro, mas você também precisa ser Pedro na vida de outras pessoas. Existem pessoas precisando de você.
precisamos de uma palavra que você tem, de uma sabedoria que você tem, de um conselho que você está apto a dar, precisando de um amor que você pode amar, precisando de um afago, de um consolo que você pode consolar. Eu sei que nós temos muitas razões para ficarmos dormindo em casa, mas essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós compartilhemos, que nós saiamos da zona de conforto. Mas às vezes eu sinto que é mais fácil você sair do fundo do poço do que sair da poltrona. É difícil sair da poltrona. É difícil sair da zona de conforto. Quando não está tudo tão ruim na sua vida está até mais ou menos, você não está tendo nenhuma doença grave, a sua vida financeira não está tão ruim, você vai na igreja uma vez por mês e tal, tá bom, do jeito que está aqui tá bom, não quero muito envolvimento com igreja, de pregar, de responsabilidade, não quero. Difícil sair da zona de conforto. A rua está aí, ó, por exemplo. Qualquer um de nós, se quisermos, podemos sair para a rua e fazer uma caminhada. Mas é difícil, não é, irmãos? Fazer uma caminhada, você bate na barriga assim, for começar. Semana que vem eu começo a fazer a minha caminhada. Mas é difícil. Zona de conforto é difícil. Para você alcançar Cornélio, você tem que sair da tua zona de conforto. E é engraçado que Cornélio não precisava de dinheiro. Não estava precisando de cura. Cornélio estava precisando da palavra. Ele estava precisando da Bíblia. Que coisa linda, que é importante. Não que nós precisamos de cura também, quando estivermos doentes, natural que busquemos isso no Senhor, não é errado. E Pedro foi um instrumento para a ministração do Espírito Santo. Que possa ter no seu coração o desejo de ser instrumento de Deus, para abençoar as pessoas. E Pedro foi um instrumento certo, na hora certa. Um homem usado por Deus em ocasião oportuna. Quando eu estou pregando e dando uma olhadinha no relógio aqui para não falar demais. Mas quando Pedro estava ali já nos momentos antecedentes ali, que estavam antecedendo a chegada da comitiva de Cornélio, Pedro teve uma visão. Teve o sonho ali de Cornélio, a visão de Cornélio, sim. Agora Pedro também teve uma visão que teve a questão dos animais e tudo mais, e o animal subia, descia e tal. Deus já estava dando ali para Pedro já um esclarecimento a respeito da graça estendida aos gentios, estendida a todos. Deus estava já preparando o coração de Pedro e o estava alertando para essa pregação já aos gentios e também para Cornélio. Nós vemos ali um Pedro simplesmente guiado pelo Espírito Santo, em sintonia com o Espírito Santo. Porque existem pessoas que até conhecem a Bíblia. E se não tomamos cuidado, nós até nos tornamos pessoas assim. Pessoas com conhecimento bíblico, mas que não são guiados pelo Espírito Santo. Precisamos de Bíblia, conhecer a palavra, mas precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Sintonia, um relacionamento com o Espírito Santo. E aí o Senhor irá nos guiar para a pessoa certa, para o lugar certo, na ocasião certa, como fez com Pedro. No retorno, chega a comitiva, aborda Pedro. Cornélio nos enviou, ele teve uma visão assim, assim, assado, e a gente quer que você acompanhe a gente. E Pedro, não, eu vou, já está tudo, o Espírito Santo já me avisou já o que deveria acontecer. E Pedro foi. Quando chegou lá, estava Cornélio o esperando para ouvir a palavra. E Cornélio não apenas estava esperando Pedro, mas havia convidado seus melhores amigos e todos os seus familiares para também ouvirem a Pedro. E uma maravilhosa ocasião de salvação e pregação da palavra, vivida no ambiente familiar. Cornélio abriu a sua casa e convidou os seus familiares
e amigos para ouvirem a palavra. E eu quero, pelo resto de minha vida, estar com as portas de minha casa abertas para o compartilhamento do pão e do vinho, da palavra do Senhor, para assistir as pessoas, ajudar as pessoas também, mas eu quero sempre que minha casa seja a casa de Cornélio, uma casa que tem pão, uma casa que tem algo a servir para as pessoas ao redor. Mas há outros, queridos, que o pastor tenta fazer um culto na casa da pessoa, o nosso irmão tenta fazer um culto, mas a pessoa inventa 1000 desculpas, nunca recebe um culto em casa. E quando faz um culto, não faz questão de chamar um amigo, um colega, um conhecido, porque são pessoas que ainda não têm a visão espiritual que Cornélio tinha. Cornélio recebeu todo mundo. Ele queria que aquelas pessoas também fossem abençoadas. Agora eu vejo aqui também que ele convidou e as pessoas foram, porque ele era uma pessoa que possuía credibilidade. Ele convidou, as pessoas atenderam ao convite. Mas tem crente por aí que chama todo mundo, mas ninguém atende, porque a pessoa não tem credibilidade, não tem a consideração dos vizinhos, não tem o respeito dos amigos, dos familiares. Eu, ser crente igual aquele dali, eu prefiro ir para o inferno para ser crente igual aquele dali. É crente. E o que acontece? Não tem um respeito. Irmãos, quando o Espírito Santo vem à tua vida de verdade, as pessoas ao seu redor vão ver o agir do Espírito Santo na tua vida e vão dando um crédito maior àquilo que você prega. Vão considerando você. Por mais que às vezes, diante da sua face, diz que não quer, que não concorda contigo, mas lá dentro o Espírito Santo vai estar agindo na pessoa, dizendo, olha, você está errado, você tem que ouvir ele, você tem que ouvir ela. Pedro, quando se apresenta para Cornélio, Cornélio se ajoelha e começa a adorar Pedro. Você vê que ainda faltava clareza ainda na vida de Cornélio. Cornélio precisava aprender muita coisa. E na hora que Cornélio começa a adorar Pedro, o Pedro, sangue de Jesus tem poder, calma, levanta aí, rapaz. Eu sou comedor de farinha igual você, por que você está... Não. Primeiro ensino que eu já vou te dar. Não adora homem nenhum, não. Sou igual a você. E, irmãos, tem gente que quando vai ficando famoso, começa a aceitar a adoração, sabia? Começa a aceitar a adoração. Quando vai ficando rico, quando vai ficando inteligentão demais, cheio da grana, ou muito famoso, e aí começa a aceitar a adoração. Olha, chega gente rica na minha casa, eu não adoro não. Chega médico, chega empresário, chega gente rica, eu chego pobre, eu nem vou adorar e nem vou desprezar o pobre também. E eu vou falar, e tem muito pastor, querido, que fica aceitando e às vezes até estimulando essa adoração. E que vocês possam compreender que eu, inclusive, sou comedor de farinha. E farinha da Bahia ainda, que é que eu gosto, a fininha. No feijão. Então, compreenda que nós não devemos adorar o homem. Existem pessoas que são dignas do nosso respeito e tudo mais, mas Pedro já fez logo esse esclarecimento aqui. E o que aconteceu? Vemos olha o que aconteceu, capítulo 10, versículo 33. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Isso foi Cornélio que falou. Olha, está todo mundo aqui sentadinho. Pedro, tudo que Deus mandou você falar, fala que a gente vai ouvir. Um coração absolutamente disposto a ouvir a palavra, um coração que era uma espécie de esponja para absorver. Irmão, como é que você fala para quem não quer ouvir? Como é que você prega para quem não quer ouvir a palavra? É complicado, não dá. Mas e você? Você está disposto a ouvir a palavra? Qual é a prioridade que você dá à palavra? Você lê a Bíblia? Você tem lido a Bíblia diariamente?
Se a pregação passar de 15 minutos, você já começa a ficar inquieto, com vontade de beber água 200 vezes? Com a prioridade que você tem dado para a palavra, o seu coração está aberto para receber a palavra? Pedro então apresentou o que faltava, apresentou a Jesus Cristo. Atos 10:43, todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pedro expôs Jesus Cristo. E o principal tema de nossa pregação, de minha pregação, muito mais do que métodos, usos e costumes, é a pessoa de Jesus Cristo. O nome de Jesus deve estar sempre em nossos lábios, deve estar sempre em nossas pregações. Ele é o principal personagem, quem salva, transforma e cura. E enquanto todos ouviam essa exposição, dizendo Pedro ainda essas palavras, capítulo 10, versículo 44, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Que coisa gloriosa, o Espírito Santo, sendo derramado sobre aquelas pessoas. Todos cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas e a magnificar a Deus. Eu acho interessante que o Espírito Santo desceu no momento da pregação. Não foi um momento assim místico, com uma música ambiente passando, uma penumbra, umas músicas assim, cores, umas luzes, cores frias e tal, uma penumbra, não. Na hora da pregação, não houve um método pré-determinado. O Espírito Santo é alguém acima de qualquer método. Desceu sobre corações abertos. E as pessoas começaram a magnificar a Deus, começaram a adorar a Deus, começaram a elogiar a Deus, começaram a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus em tua vida o impelirá a glorificar a Deus, seja com as suas palavras, sejam com as suas atitudes. O que fazem as pessoas cheias do Espírito Santo? O que acontece com as pessoas cheias do Espírito Santo? As pessoas cheias do Espírito Santo produzem os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se uma pessoa dita cheia do Espírito Santo não produz o fruto do Espírito, talvez não tenha o Espírito Santo, na verdade. Diante dessa situação, Pedro pergunta: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro, diante da situação, vendo eles cheios do Espírito Santo, vendo aquela quantidade de corações abertos à pregação da palavra, Pedro esclarece o próximo passo agora, Cornélio. Se Pedro foi dando vários ensinos para Cornélio, desde o começo, que não deve adorar o homem, falando de Jesus, falando de pecado, chegou a hora agora de um importante ensino, o ensino do batismo. Não podemos negar. O batismo agora é imperioso. O batismo agora é um importante passo. Por quê? Porque eles creram. Irmãos, e eu quero muito que todos vocês aqui sejam batizados, quem ainda não foi. Dê esse passo a mais de cumprimento, esse passo a mais de comprometimento, mas um passo que só deve ser dado por aquele que realmente crê em Jesus Cristo. Porque aquele que não crê em Jesus Cristo não deve ser batizado, vai ser só um banho de água fria. Mas se você crê em Jesus Cristo efetivamente e for batizado, você estará dando mais um importante passo para aprofundar o seu relacionamento com o Senhor. Assim, ao fim, nós vemos um lar salvo, transformado e feliz.
Um pregador, Pedro, que cumpriu o seu chamado. E que nós possamos meditar nessa palavra. Sermos Pedro, aceitarmos Pedro, irmos até Cornélio, ouvirmos a palavra com o coração aberto, aceitarmos o Espírito Santo, aceitarmos o seguinte passo: buscarmos a Deus com todo o nosso coração. Amém? Posso orar com vocês?